Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Notícia aqui do Breitbart, que eu vou ler aqui para vocês. Bispos alemães desafiam o Vaticano, permitindo a bênção para uniões do mesmo sexo. Vamos dissecar um pouquinho essa questão desse cisma, desse bispo alemão, e vamos ver se ele faz qualquer sentido, partindo de um princípio que não é apenas religioso, mas um princípio que vem desde uma reflexão acerca da filosofia, da ética e da dimensão de lei natural. Primeiramente, para poder discutir esse assunto, eu acho que a gente tem que tocar num ponto nevrálgico da maneira como enxergamos a realidade e a questão da liberdade. E depois nós vamos nos adentrar da questão em si da bênção à união sexual. Primeiramente, vamos pensar em liberdade. Afinal, o que é liberdade? Eu já reiterei várias vezes nesse canal que liberdade é poder. Você não é livre para fazer algo se você não pode fazer esse algo. Por exemplo, a pessoa não tem liberdade para voar. Um ser humano normalmente não tem liberdade para voar. Por quê? Porque ele não tem poder de voar. Mas a partir do momento que alguém constrói um avião, você ganha um poder diferente e você passa a ter liberdade de voar para vários países do mundo, que antes você não tinha. Ou seja, liberdade é poder. E quando eu falo que liberdade é poder, eu falo isso fazendo com que vocês percebam que a dimensão do que é poder também pode ser complicada. Porque a pessoa acha que o poderoso é necessariamente o cara adinheirado, é necessariamente o cara que tem posição de poder político, mas isso nem sempre é uma realidade. Vou usar um exemplo bem interessante disso aí, que é o do cantor Michael Jackson, né? Que se você ver, ele é uma pessoa rica, famosa, ou seja, em todos os termos possíveis, ele tem um poder social tremendo. Ele pode comprar coisas que a gente nem imagina que a gente poderia comprar, mansões, parque de diversão e por aí vai. E tem fama suficiente, eu tenho certeza que existem vários fãs que morreriam pelo Michael Jackson. Contudo, porém, todavia, ele morreu por um vício em droga. Por um vício num determinado medicamento que ele gostava de se injetar. Então, imagine essa dimensão de liberdade. Ele tem um poder efetivo, um poder assim, político, social, monetário, mas ele não tinha poder sobre seu próprio corpo ao ponto de poder controlar um determinado vício. Então tem uma dimensão da liberdade que é o fato de que nós podemos, sem nenhum outro poder político pressionar a gente, escolher ceder nossa liberdade. E nós cedemos a nossa liberdade para coisas diversas, que não necessariamente é a política ou é o próximo. Um exemplo típico disso é a droga. A droga, a pessoa cede sua liberdade para a droga, para esse estímulo natural da droga, e acaba ficando um dependente químico. Se vocês querem ter imagem concreta de um abuso de liberdade, você pode ver a questão do abuso químico. Ele te tira, ele te faz um escravo sob certo sentido. E não é só a droga que tem esse poder sobre o ser humano. O ser humano é submisso ao poder e acaba cedendo ao poder da violência, ao poder do dinheiro, ao poder da fofoca na rua. Quantas pessoas assim não mensuram sua conduta baseada na fofoca dos vizinhos na rua? Também com relação à comida, o pecado da gula. Quantas vezes você não vê aquele gordinho que não consegue entrar em dieta, que não consegue ver um sorvete que ele vai desesperado precisar comer? Por quê? Porque ele perdeu um tipo de liberdade, ele não tem o poder do autocontrole. Então, quando você pensa numa perspectiva da religião, você vê que existem diversas práticas que existem para você crescer em liberdade. Para você ter uma liberdade que não é só a liberdade do tá cheio de dinheiro, tá cheio de tudo. É uma liberdade de você poder se libertar de certos estímulos naturais que te aprisionam. Um desses princípios é a luxúria. Porque, óbvio, nós sabemos que o sexo, a luxúria, é viciante. E é viciante por causa que ele tem um aspecto que é positivo. De fato, o sexo é algo bom, é algo gostoso.
mas pessoas podem usar ele de uma maneira complicada. Não só casais homossexuais, como casais heterossexuais. E é por isso que a igreja não só proíbe o sexo homossexual, como também o sexo extramarital dentro do contexto heterossexual, ou até mesmo masturbação. Por quê? Porque a gente cede uma liberdade. Quando a gente vê pornografia, a gente cria uma dependência cada vez maior na pornografia. Ou estou mentindo com isso? Quantas pessoas não conheço que não conseguem passar 2 dias sem ver pornografia e praticar masturbação? Por quê? Porque ele cedeu essa liberdade. É um poder que você não tem, que é o poder de ficar sem isso. E é o que às vezes o liberal ele não compreende, que é a capacidade de enxergar essa questão da liberdade como poder. E um poder que é intrínseco à sua alma, intrínseco a si. Mas é uma dimensão de liberdade que é bem consolidada na filosofia e bem consolidada, ao menos nas religiões respeitáveis do mundo. Toda religião, toda civilização cria uma série de limites à prática sexual. E aí que nós tocamos nesse ponto específico da bênção das uniões homossexuais. Ou seja, para eu pensar qual é a única razão para se você abençoar esse tipo de união? Veja, a pessoa pode me dizer assim, amor. Mas você não abençoa um casamento ou união homossexual por causa do amor. Isso é uma visão leviana do que é um casamento. Porque, afinal de contas, um casamento pode existir a despeito de não haver amor entre as partes. Isso, na verdade, com os casamentos a gente vê que existem e as pessoas não se amam. Ou que começaram com as pessoas não se amando e depois as pessoas se amaram. Por quê? Porque o casamento serve para você regulamentar o coito humano. A gente precisa pensar da maneira mais fria do casamento. Por causa que o casamento, antes de ser o amor, é uma prática natural. Ele precisa ser ao menos isso para ser um casamento. Por quê? Porque o homem e a mulher, quando fazem o intercurso sexual, eles produzem prole, e isso implica em uma série de mudanças físicas na mulher se tornando mais vulnerável, o homem tendo que proteger essa mulher que se torna vulnerável, e depois nasce a prole, que por um tempo precisa ser sustentada. Então, você pode ver que existe toda uma redoma de expectativas naturais, sociais e por aí vai, que derivam do simples ato do homem e da mulher se deitarem. Mas essa decorrência natural não existe no homem. Se um homem enquanto o homem se deita, não faz a mais mínima diferença. Então, dentro de uma perspectiva de uma lei natural, a gente não está regulando o bem jurídico, a gente não está protegendo nada. Veja, não existe nenhuma razão para a gente proteger isso, porque não existe nenhuma consequência desse ato. Apesar de que existe apenas uma consequência natural desse ato, que é a prática sexual poder ser mais abundante, a prática sexual poder ser mais frequente e, de maneira geral, como se desse uma bênção no prazer, esse prazer sexual. É uma figura de dependência poderosa, porque o sexo é poderoso. O sexo, você pode ver até nas histórias, nas novelas, até mesmo nas ficções, como o sexo pode ser razão de várias externalidades negativas, como a inveja, como o crime passional de maneira geral, né? Então simplesmente a gente está abençoando isso, essa parte do sexo que não tem uma dimensão transcendente de criadora, de expectativas, de mudança, de entrega. E vocês podem argumentar que na verdade o que está se regulamentando é uma dimensão apenas de amor, que casamento é amor. Claro que isso acontece, as pessoas enxergam as coisas dessa maneira por causa que o próprio casamento heterossexual as pessoas enxergam dessa maneira. Elas enxergam como se o casamento sexual fosse uma decorrência última do amor. Mas se vocês pararem para pensar, durante a maior parte da história humana, ou em uma parte significativa, os casamentos não foram uma decorrência de amor. Vocês já pararam para pensar que, na verdade, a maioria dos casamentos começavam com um negócio arranjado? As pessoas iam lá, decidiam que seu filho precisava casar com uma pessoa de determinado padrão, determinada estirpe, ou senão casamentos com funções políticas, como acontecia com os nobres. E que no contexto do casamento é que as pessoas aprendiam a amar. Por que isso acontecia? Porque, claro, a gente sabe que eles vão fazer um coito, eles sabem esse coito tem consequências, as pessoas querem que elas assumam essas consequências e querem que sua vida se estruture para que o casal consiga lidar bem e criar liberdade a partir daquele negócio da ação sexual, né?
E não é por isso que existia o casamento. Então, o amor se tornava uma decorrência desse casamento. Por quê? Porque na medida que você tem que manter esse casamento, isso vai implicar uma série de sacrifícios, uma série de atos de bondade, que naturalmente vão gerar um amor mútuo entre as partes. Você vai ter que cuidar do filho da pessoa, você vai ter que fazer sacrifícios, trabalhar menos, e uma série de questões aí multidimensionais que no fim das contas implicam no movimento em direção ao amor. Mas, quando você trata da questão sexual, você não tem uma maneira clara de diferenciar o amor dos amigos do amor do que eles fazem, senão através do sexo, que não tem necessariamente a ver com amor. Quantas pessoas fazem sexo e não criam laços de amor entre elas? Porque o sexo pode ser inteiramente egoísta. O sexo pode ser uma prática que você faz, sei lá, com uma mulher que você achou na balada bonita, foi no banheiro químico, fez o que precisava fazer e depois nunca mais quer saber dela. Às vezes não sabe nem o nome, não quer saber de nada, não tem nenhuma consequência amorosa nisso aí. Da mesma forma pode ser a relação sexual. Ou eu tô mentindo, ou tem uma dimensão diferente do resto. Agora eu lanço o seguinte problema aqui. Qual é a diferença lógica entre a relação consolidada entre um amigo meu que eu tenho, sei lá, 10 anos de amizade, que eu tive sacrifícios, que a gente viveu uma história junta, a gente tem uma relação sob certo sentido de amor, mas a gente não tem uma relação de sexo? Por que eu sou menos casal do que um cara que conheceu o outro numa balada em uma semana, acha que está apaixonado e vai lá casar? Veja, porque isso é uma possibilidade, não existe uma restrição a priori em relação à data, e não existe um número mágico para dizer quando começa ou quando termina o amor. O que é que diferencia essa união da amizade comum? Porque eu acho que determinadas amizades comuns com certeza são mais íntimas do que alguns casais em termos de amor propriamente dito, entendeu? Então nós temos essa dimensão de não há razão a priori para você fazer esse tipo de bênção como se fosse atribuir um sacramento para isso, entendeu? Simplesmente sacramentalizar um determinado comportamento que pode ser simplesmente vicioso, tal como por que não sacramentalizar, por exemplo, as relações sexuais do cara que é solteirão, que vai se deitando com várias mulheres diferentes na rua? Por que não? Se é só o sexo, se é só o amor, o cara pode se dizer apaixonado, né? Entendeu essa dimensão? Não é que não exista a relação de amor, porque pode existir a relação de amor amigo, mas não existe necessariamente a relação do casamento no sentido natural. Porque não existe a decorrência lógica do ato sexual tal como existe no sexo hétero. Entendeu? Só isso. Veja, tem algo de estardalhaço aqui? Não, não tem algo de estardalhaço aqui. Agora me diga, tem uma razão para um bispo querer se separar da igreja por isso? Obviamente que não tem, gente. O cara se separar por uma coisa tão mesquinha como essa. Isso é um sintoma muito ruim de que nós estamos tendo uma má formação filosófica a ser dada pelos bispos. Porque, veja, uma coisa é o bispo ele mesmo ser homossexual, ele, sei lá, tem um desvio, tem um amantezinho por fora, uma coisa é isso, mas ele reconhece que existe uma verdade transcendente, uma justiça transcendente, e ele entende como lidar com isso, porque isso é a posição do católico. A posição do católico não é, sei lá, o Mariano de Arcos é um católico, então ele é santo e faz tudo direitinho e tal. Não, eu não faço tudo direitinho. Eu sei que eu tenho minhas condutas podem ser equivocadas ou não. Quando são equivocadas, eu reconheço que existe algo superior às minhas condutas, uma conduta melhor, um modo de proceder que é melhor, e que eu não vou fingir que o justo, o certo, o ético não existe em nome de alguma conduta minha. Por quê? Porque eu quero sempre estar melhorando. E eu quero, nesse referencial de melhora, entender como funciona esse referencial de melhora. E é aí que existe a igreja. A igreja serve para nos dar o referencial correto do que é melhor, do que deve ser feito, do que é um ideal de perfeição, um ideal de santidade. E isso não pode ser sacrificado. E por isso que isso nunca deve ser sacrificado. Por causa que a igreja está ensinando para a gente é uma forma tão bela de superação do prazer sexual, dessa dependência sexual, para uma questão maior de liberdade. Por isso que até mesmo entre pessoas casadas, o casamento sexuado é considerado menos importante do que uma vida de virgindade, porque a pessoa na vida de virgindade, mesmo nos dois casos não sendo pecaminoso, alguém fazendo sexo no casamento e alguém não fazendo sexo, na virgindade se entende mais perfeição, porque a pessoa se liberta completamente disso. Essa potência
de liberar do prazer sexual, do estímulo, do vício, não acontece. Então a pessoa não tem aquele desvio, ela tem até mesmo um olhar de pureza. Ela nunca vai ter aquele momento que você relativiza suas palavras, suas ações, porque uma pessoa bonita e atraente está por perto. Não, ela sempre vai agir de maneira coerente porque ela criou essa liberdade. Ela quer criar liberdade para você. Ela não quer suprimir uma liberdade, ela quer criar essa liberdade. E entre as pessoas que vão fazer sexo, ela quer impor certas regras para a gente se manter em liberdade. Por causa que, claro, você fez o sexo, você teve consequências na alma, uma consequência no corpo, uma consequência social, e ela quer colocar isso sob determinados padrões para você aperfeiçoar essa liberdade, para que dessa relação a mulher não perca a liberdade porque está tendo que cuidar do filho sozinha, mas o marido que vai cuidar. Que o marido não se sinta perdendo a liberdade porque você vai ter uma mulher que também vai satisfazer aquela necessidade sexual dele. E o filho não fique vulnerável porque o pai e a mãe abandonaram eles, mas o filho seja cuidado pelo pai e a mãe. Diga se isso não é o correto. Diga se isso tem algo de errado. Diga se isso não é algo a ser defendido através de uma perspectiva de lei natural. Algo que precisa ser regulamentado por causa da natureza como as coisas como elas são. Agora, de outra forma, você está simplesmente chamando o Estado para regular algo que não precisa ser regulado. Essa é uma forma de crescer o poder de Estado sobre a vida alheia. E, bem, essa aí é a minha visão sobre o assunto. Eu acho que não há razão qualquer para um bispo se rebaixar ao ponto de fazer um cisma por causa disso, né? E eu espero que a igreja consiga essa união, que essas pessoas abram a mente com relação a isso. E muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Se vocês gostaram, se interessaram pelo tema, curta, comentem, compartilhem, por aí vai. Até a próxima.